E aí, rapaziada, tamo de volta. Quem fala com vocês é o Alma Negra. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre os Shads. Porque os Shads de antigamente não são assim lá a mesma coisa dos Shads de hoje em dia. Antigamente, os Shads, assim como hoje, eles tinham muitas mulheres. Muita facilidade de conseguir muitas mulheres. E as mulheres ficavam no pé desses Shads por muito tempo, e assim, podemos dizer até por muitos anos. E muitas das vezes esse Shed, ele casava, mas continuava dando os perdidos ali na sua esposa, porque o cara é simplesmente um Shed, ele atrai muitas mulheres, então ele não consegue segurar a onda. Ele acaba pulando a cerca, fazendo aquele servicinho sem nota, muitas das vezes. E o Shed daquela época era o Shed ali do bairro, da faculdade, da escola, da igreja, quem sabe. E as mulheres que eles tinham, elas não tinham uma visão tão ampla para poder expandir as suas escolhas, entendeu? Ela não tinha tanto Shed assim para poder ela ficar ali no pé, para tentar ali um relacionamento. Ela queria esse Shed porque tudo que era tudo que ela conseguia enxergar. Ela não tinha uma visão como ela tem, por exemplo, hoje com as redes sociais. Elas conseguiam só alcançar alguns homens que eram muito atraentes, que talvez no máximo era o que? 3, talvez 2, porque as mulheres são muito seletivas. E esse Shed de antigamente, ele imperava ali no bairro, ou seja, na igreja. Ele era o imperador, ele pegava todo mundo. E as mulheres, muitas das vezes, elas até se conheciam, porque elas não queriam largar o osso, porque o cara era muito cogitado. Então ele, muitas das vezes, acabava martelando ali a boca da bezerra dela, né? Se é que vocês me entendem aí, ele acessava ali a caverninha do dragão delas a hora que ele quisesse. Se ele quisesse todos os dias chorar o branquinho, né? Se ele quisesse ali derramar o leite condensado, estourar o champanhe, se ele quisesse, não iria faltar mina para esse cara. E como não falta pro Shed de hoje, mas existe uma diferença. A diferença é que hoje o Shed, ele pode ser trocado por outro Shed. Ele pode ser trocado. Às vezes o Shed está pegando uma mina que é ali nota 9, nota 10, e ele, assim, na cabeça dele, ele pensa que acabou, que ele é o imperador e que ele vai ficar com essa mina o tempo que ele quiser. Mas isso não acontece muitas das vezes. Muitas das vezes ele é trocado por outro Shed, de repente com um patamar, uma condição financeira melhor. Outro Shed com um poder aquisitivo maior. Só que o Shed de hoje, ele não espera ser trocado. Isso aí é algo impensável na cabeça deles. Cara, muitas das vezes o Shed, além de tudo, ele tem uma vida legal. E muitas das vezes ele tem uma vida muito melhor do que a mina que ele está saindo. Aí ele pensa que ele é a última Coca-Cola do deserto. E muitas das vezes ele perde essa mina. E o que acontece com a cabeça desse Shed que perde essa mina é um fenômeno novo que a gente chama de luto narcisista. Ai, Alma Negra, mas por que luto narcisista? O cara, ele não está acostumado a perder. Muitas das vezes, ele só descartou as minas, ele nunca perdeu. E ele não tem um apego sentimental a essa mina que ele tá. Essa mina é praticamente mais um brinquedo dele. Mas, se você lembrar do seu tempo, do nosso tempo quando a gente era criança, a gente não gostava de perder um brinquedo. Imagina você ganha um PlayStation 5 e você usa ele ali por 1 semana, 2 semanas e alguém de repente tira ele de você. Como é que você vai ficar? E é por isso que eu faço essa analogia com um brinquedo, porque não é a namorada dele, não é a esposa dele, é só mais uma das minas que ele pega. E toda vez que ele chama, a mina está apta para sair com ele. Sempre, sempre a mina está apaixonada por ele. Mas quando ele perde, algo acontece com o psicológico dele e isso começa a afetar a sua autoestima. E ele começa a se perguntar
o que está acontecendo. E muitas das vezes esse Shed encontra todas as respostas na Red Pill. E ele começa a perceber que nesse mar ele não é o único tubarão na qual ele pensava que era. Ele pensava que estava nadando de braçadas e que era o único tubarão desse grande mar que é o nosso planeta. Hoje em dia, as minas elas conseguem acessar todo o Shed que ela quiser. Se ela for gata, se ela for uma mina 9 ali, entre 9 e 10, ela consegue acessar sheiks, elas conseguem acessar bilionários. E muitas das vezes a mina é mina de favela, mina que não tem... ela, assim, que se fosse em outra ocasião, se fosse lá nos anos 80, nos anos 90, até nos anos 2000, ela não conseguiria trocar uma ideia com o cara. Ela não conseguiria chegar perto do cara. Só que hoje, com as possibilidades das redes sociais, ela está a um clique de um bilionário. Se ela for uma mina gata, claro, uma mina ali 9 e 10, de uma favela qualquer. E o que acontece? Esses dias eu estava de rolê na orla de Copacabana e eu estava trocando uma ideia, né, com um grupo de uma galera bem grande. E nisso, claro, só tava homens, né, correndo ali na orla. E dentre esse papo, um Shed, ele começou a soltar umas Red Pill que eu fiquei assim incrédulo. E era um Shed mesmo, ele, além de ser um Shed, ele é de uma família tradicional aqui no Rio de Janeiro. E ele estava soltando umas Red Pill que eu fiquei realmente assim chocado, porque normalmente, é a regra, normalmente você vê homens bonitos e atraentes esnobar Red Pill. Falar que, tipo assim, que nós somos caras frustrados, que já tivemos decepções amorosas e somos traumatizados e tal. E ele estava falando lá que não vale a pena se relacionar nos dias de hoje. E estava falando até sobre hipergamia das minas e que não valia a pena você estar num relacionamento. E nisso eu comecei a vir perceber também que os Sheds, a água está começando a bater no popô dos Sheds. E é claro que esse fato, né, desse Shed aí estar um pouco mais precavido não quer dizer que ele vai deixar de pegar as minas. Ou que de repente ele está falando tudo isso aí da boca para fora e de repente chega até a se casar um dia, não sei. Mas o que acontece? O que acontece é que a água está batendo na bunda dos Sheds. E o que vai acontecer na nossa sociedade em alguns anos será uma coisa assim inédita. O que vai acontecer é que muitos homens, muito mais do que nos dias de hoje, vão começar a morar sozinhos. Vão começar a trilhar os seus caminhos sem uma parceira, inclusive os Sheds, né? E a gente sabe que as mulheres, mesmo com essa vida hipergâmica delas, mesmo elas vivendo essa vida de hedonismos, a gente sabe que elas têm o desejo de se casar, de formar uma família, e quando não tiver tantos homens assim, com essa vontade, né, tantos homens com esse sonho, né, de se casar, quando os homens começarem a se acostumar com a ideia de viver uma vida assim de solitude, igual a essa vida que a gente aqui vive, porque a gente já é acostumado, pelo menos eu sou acostumado a viver já na minha solitude. Eu adoro viver dessa forma, eu amo viver dessa forma, eu não troco isso por nada. E quando isso escalonar para muitos e muitos homens, inclusive os Sheds. E é claro que sempre vai haver os escravocetras, isso aí nunca vai mudar, mas esses caras também, eles são simplesmente os prêmios de consolação aí das mulheres. Elas não estão totalmente satisfeitas casando com eles, é simplesmente o prêmio de consolação. Mas realmente aqueles caras que são o sonho, o desejo das minas, elas um dia não terão mais. Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários, que eu estou bastante curioso para saber qual é ela. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Deixa aquele like aí para fortalecer o amigo de vocês e se inscrevam. Botão vermelho aqui embaixo para não perder os próximos vídeos como este. Um abraço e até a próxima. Toca a música! Os menor na correria, olha a visão dos cria e
E ela nessa putaria vive no carrossel e ainda quer usar um véu com diamante no anel. Ai meu Deus do céu, enquanto eu ando de skate, ela pratica monkey break sem